Olá pessoal, hoje nós vamos dar início ao tema de probabilidade e neste vídeo nós vamos falar sobre o que é, vamos definir probabilidade e mostrar para vocês como que nós podemos calcular a probabilidade. Então vamos começar definindo o que é probabilidade. Probabilidade é o estudo das chances de ocorrência de algum resultado, como por exemplo, qual a chance de chover neste final de semana? Ou também, pessoal, pode ser qual a chance de obter cara ou coroa no lançamento de uma moeda. Ou também, outro exemplo, é qual a chance de cair a face 6 de um dado. Então, todos esses exemplos, a probabilidade pode vir, calcular e estudar as chances de ocorrência de algum resultado, como nesses exemplos aqui, as chances de chover, a chance de cair cara ou coroa, ou a chance de cair a face 6 de um dado. É isso que a probabilidade dentro da matemática busca estudar. Então, para começar a entrar em probabilidade, vamos começar pensando o seguinte. Se a probabilidade ela vem estudar as chances de ocorrência de seja de algum fenômeno, de algum evento, nós podemos começar pensando, se algum evento ele não tem chance de ocorrer, nós podemos dizer que as chances então dele ocorrer é de 0%, certo? Se algo você diz que não vai ocorrer, então a sua chance é de 0%. E se você diz que alguma coisa vai acontecer com certeza ele vai ocorrer, então é porque ele tem 100% de chance de ocorrer. E vocês concordam comigo que 0% é a mesma coisa que zero, né? Até porque por cento é sobre 100, então 0 sobre 100 dá 0. Enquanto que 100% vai dar 1, certo? Porque 100% é 100 sobre 100, dividido então vai dar 1. Então, nós podemos dizer que quando nós vamos calcular a probabilidade, a chance de algo ocorrer vai estar entre 0 e 1. Pode ser 0,5, o que seria 50% de chance de ocorrer. Então, a probabilidade vai estar sempre entre 0 a 1, a probabilidade de ocorrer algum evento, algum fenômeno. E outra coisa, antes da gente aprender a calcular probabilidade, nós temos que entender a diferença entre experimento determinístico e experimento aleatório. Um experimento determinístico são aqueles em que os resultados são sempre os mesmos, qualquer que seja o número de ocorrência dos mesmos. Como, por exemplo, a gente pode imaginar de experimento determinístico algum experimento físico, que por mais que você faça ele várias vezes, ele vai dar sempre o mesmo resultado. Então, isso é um experimento determinístico. Enquanto que experimento aleatório são aqueles que os resultados não são conhecidos e que pode variar com o número de ocorrência. E é dentro dos experimentos aleatórios que a probabilidade se encontra, porque como vocês viram aqui a definição de experimento aleatório, são aqueles que os resultados não são conhecidos e, mais, eles podem variar com o número de ocorrência. Como, por exemplo, o lançamento de um dado. O resultado pode variar. São 6 faces que o dado tem, então, ao lançar ele diversas vezes, os resultados vão variando de acordo com o número de ocorrência. A mesma coisa com o lançamento de uma moeda, e entre outros. Então, é dentro de experimentos aleatórios que a probabilidade se encaixa. E agora, começando a falar mais sobre probabilidade, nós temos que entender o que é o espaço amostral e o evento, que são 2 tópicos importantes dentro da probabilidade. O espaço amostral, que pode ser representado pela letra S, é o conjunto de todos os resultados possíveis, enquanto que o evento ele é o subconjunto do espaço amostral. Então, para a gente entender melhor a diferença de espaço amostral e evento, vamos colocar um experimento aleatório, porque, como eu disse para vocês, probabilidades é sempre um experimento aleatório. Então, o nosso experimento aleatório aqui de exemplo vai ser o lançamento de um dado. Então, qual que é o espaço amostral no lançamento de um dado? Vocês concordam comigo que o espaço amostral é S, porque, como eu disse para vocês, espaço amostral pode ser representado pela letra S, é 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Por que são esses números? Vocês concordam que o dado ele tem 6 faces. Em cada face tem o número 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, esse conjunto aqui, representado pela letra S, é o conjunto de todos os resultados possíveis que eu tenho no lançamento de um dado. Então, neste caso aqui, o espaço amostral vai ser esse, que é o conjunto de todos os resultados possíveis, que neste caso é o números 1, 2, 3, 4 e 5, pois no lançamento de um dado são os números que eu tenho na face.
Então, o número de espaço amostral que nós temos é 6, pois nós temos 6 resultados possíveis. Que quais são eles? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, isso que é o espaço amostral, o conjunto de todos os resultados possíveis que nós temos no nosso experimento. Então, agora vamos ver o que é o evento. Para o evento, nós vamos precisar de exemplos. O primeiro exemplo é ocorrer a face par. Então, pessoal, para ocorrer a face par, qual que vai ser o conjunto deste evento 1? Vocês concordam comigo que vai ter que ser 2, 4 e 6? Pensando isso no nosso experimento aleatório que nós escolhemos, que é o lançamento de dado. As únicas faces que são pares no dado são 2, 4 e 6. Então, este vai ser o meu evento, o meu conjunto evento, que ele é um subconjunto do espaço amostral. Por que nós podemos dizer que ele é um subconjunto do espaço amostral? Porque o 2, o 4 e o 6 se encontram dentro do conjunto S, que é o espaço amostral, ó, o 2, o 4 e o 6. Por isso que o evento ele pode ser chamado, né, de um subconjunto do espaço amostral. Então, o conjunto E1, né, aqui neste caso, vai ser o 2, o 3 e o 6, né, porque aqui, ó, o evento sempre tem que determinar alguma coisa. E neste caso está determinando que é ocorrer uma face par. E se esse é o nosso conjunto evento, o 2, o 4 e o 6, nós podemos dizer que o número dele é 3, pois nós temos aqui, ó, 3 resultados possíveis dentro do nosso conjunto, 2, 4 e 6. Agora eu vou ver outro exemplo de evento, um E2, que neste caso está pedindo para ocorrer a face 3. Então, se a gente quer que o evento seja que ocorra uma face 3, o conjunto evento só vai poder ser o número 3. E, neste caso, esse evento também é um subconjunto do espaço amostral, ó, porque o número 3 está dentro do conjunto S. E ele só tem um elemento dentro desse conjunto. Por isso que nós colocamos N1, que é o número de elementos dentro desse conjunto, que é somente 1. Isso vai ser importante mais para frente, pessoal, porque além da gente precisar saber quais são os elementos que estão dentro do conjunto, nós temos que saber a quantidade de elementos. É importante, ó. Aqui nós sabemos qual é os elementos do nosso espaço amostral, e a quantidade de elementos é 6. Enquanto que aqui, no nosso conjunto evento, né, o nosso subconjunto evento, nós temos que saber quais são os elementos que compõem o conjunto e a quantidade de elementos que o compõem. Então, agora vamos para o cálculo da probabilidade. Como nós vamos calcular a probabilidade de ocorrer um evento E dentro de um espaço amostral S? Então, pessoal, a fórmula para calcular a probabilidade é esta aqui. Você vai pegar a probabilidade de algum evento ocorrer dentro de um espaço amostral. Para calcular ele, você vai ter que resolver essa divisão. A divisão entre o número de elementos do conjunto evento dividido pelo número de elementos do conjunto S, que é o espaço amostral. Aonde é interessante vocês associarem o número de elementos como casos favoráveis na hora de resolver questões. Vamos ver um exemplo aqui embaixo para a gente colocar em prática essa fórmula e vocês entenderem um pouco melhor. Vamos aqui para o primeiro exemplo. Ó. Em um lançamento de dado, qual é a probabilidade de sair um número par? Então, como que nós vamos calcular a probabilidade? Nós já temos ali em cima a fórmula para calculá-la. Para começar, nós vamos encontrar qual que é o meu espaço amostral. Se o meu experimento é um lançamento de dado, o meu espaço amostral vai ser como eu mostrei para vocês no último slide. O espaço amostral vai ser 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, que são as faces de um dado. E qual que vai ser o meu evento? Se aqui, ó, eu quero que saia um número par, qual vai ser meu evento? Vocês concordam comigo que vai ser o 2, o 4 e o 6, porque são os números no dado que são pares. Então, agora vamos calcular a probabilidade. Se eu já sei a fórmula, qual que é? A fórmula da probabilidade é dividir o número de elementos do conjunto evento pelo número de elementos do conjunto espaço amostral. Aqui no meu conjunto evento, nós temos 3 elementos, né? O 2, o 4 e o 6, são 3. Enquanto que no meu espaço amostral,
nós temos 6 elementos. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Aqui nós temos que contar, pessoal, a quantidade de elementos dentro do conjunto, para a gente substituir na fórmula. Então, assim, nós podemos calcular o número de elementos no conjunto evento é 3 e o do espaço amostral é 6. Então, a probabilidade vai ser 3 sobre 6, que nós podemos simplificar por 3. 3 dividido por 3 vai dar 1 e 6 dividido por 3 vai dar 2. E então, nós temos aqui, ó, 1 sobre 2. 1 sobre 2, que também é, se a gente dividir, 0,5. Então, ó, isso está dentro da regra que a gente viu lá no início, né? Que quando nós calcularmos a probabilidade, ela vai estar entre 0 e 1. E neste caso aqui é 0,5, ou seja, 50%. Então, a probabilidade de sair um número par no lançamento de um dado é 50%. Vamos ver aqui mais um exemplo dentro do nosso experimento de lançamento de dado. Qual a probabilidade de sair o número 4? Bem fácil também, pessoal. Vamos começar contando o número de elementos do nosso espaço amostral e do nosso evento. Nosso espaço amostral, né, nós já sabemos, no lançamento de um dado, são esses 6 elementos, enquanto que do evento, neste caso aqui, vai ser somente o número 4. Ah, e lembra que eu falei para vocês aqui, ó, você tem que tomar o evento como casos favoráveis. Caso favorável, neste caso, vai ser sair o número 4. E sair o número 4 só tem um número 4 dentro do meu espaço amostral. Então, esse é o caso favorável. O caso favorável é sair o número 4. E o número 4 ele está aparecendo somente uma vez dentro do meu espaço amostral. E ele é meu evento. Então, o número do meu evento é 1. E o meu espaço amostral é 6. Então, quando eu for calcular a probabilidade, número de elementos do evento sobre o número de elementos do espaço amostral vai ser 1 sobre 6. E essa vai ser a probabilidade de sair o número 4. Agora, o último exemplo aqui para a gente aplicar dentro desse nosso experimento de lançamento de dado. Vamos calcular a probabilidade de sair um número, olha aqui o nosso caso favorável, menor do que 3. Nosso espaço amostral nós já sabemos. E qual que vai ser o nosso evento? O nosso evento vai ser o número 1 e o número 2, porque aqui ó, está pedindo um número menor do que 3. E no dado, um número menor do que 3 vai ser somente o 1 e o 2, né? Duas faces que nós temos num dado. Então, o número de elementos do meu evento vai ser 2, e o número de elementos que nós temos no nosso espaço amostral é 6. Então, calculando a probabilidade, a gente divide o número de elementos do conjunto evento pelo número de elementos do espaço amostral. Então, nós vamos ter a probabilidade igual a 2 sobre 6, que ao simplificarmos por 2, vai dar 1/3. Então, pessoal, é assim que nós vamos calcular a probabilidade, dividindo o número de elementos do meu conjunto evento pelo número de elementos do meu conjunto espaço amostral. Por isso que é importante vocês identificarem bem qual é o meu conjunto evento e qual é o meu espaço amostral. Onde o meu conjunto evento são os casos favoráveis, é aquilo que eu estou procurando calcular a probabilidade. E o meu espaço amostral é o meu conjunto de resultados possíveis naquele experimento que eu estou fazendo. E lembrando, né, que experimento na probabilidade é um experimento aleatório, ou seja, que existem vários resultados e com as ocorrências desse experimento, os resultados podem ser diferentes. Por hoje é só, pessoal. Obrigada!